nós treinadores brasileiros, quando nós chegamos num clube, só para dizer um pouquinho da diferença que houve, por exemplo, com Jorge Sampaoli, com Jorge Jesus e tantos outros treinadores, com Gesualdo, que chegou no Santos, mas acabou também não indo bem, e tantos outros treinadores que passaram pelo futebol brasileiro e que uns deram certo, outros não, assim como os brasileiros. Mas quando um treinador brasileiro assume, primeiro que a gente não tem tanta segurança. Segundo, que nós levamos normalmente o nosso auxiliar técnico, o nosso preparador físico. Para vocês terem ideia, o Jorge Jesus, sem tirar o mérito dele como treinador, porque se trata de um excelente treinador e que teve muito sucesso, mas ele levou ele e mais 8 da comissão técnica. Com isso, você se protege completamente. Eu já estive em vários clubes em que o auxiliar técnico do clube, Flávio, me ajudou muito. Mas eu tive em muitos clubes que o auxiliar técnico do clube queria o meu lugar. Então ele trabalhava contra mim. Isso Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Gesualdo, esses caras não passaram por isso. Por quê? Porque eles chegam no clube e eles trazem 8 com eles, 7 com eles, 6 com eles, e eles tiram totalmente aqueles que estão em volta, né, e que possam, né, normalmente atrapalhá-los. Além disso, a paciência e a longanimidade com os treinadores estrangeiros é muito maior. O que a gente está vendo hoje, até brinquei com a minha família, né, eu tenho também um passaporte português, então já posso ser incluído entre os portugueses, porque tá tão na moda assim, né? Mas eu fico vendo, né, que quando eu vejo uma enquete saiu um treinador de um clube e que eu vejo tantos treinadores de fora e alguns treinadores brasileiros também, eu nunca vejo o meu nome, eu falo, o que eu fiz? Né? Assumi um Flamengo que não tinha o que o Jorge Jesus teve, que era realmente um elenco maravilhoso, um elenco de muita qualidade. Acredito que ele teve muito sucesso pelo potencial que ele tinha, mas também pelo elenco que nós vemos hoje, no caso aí o Paulo Souza pegando um elenco maravilhoso, o próprio turco Mohamed pegando também um elenco maravilhoso do Atlético. Eu gostaria de ver, sinceramente, assim, é uma indignação minha, mas eu gostaria de ver Jorge Jesus, Gesualdo, Jorge Sampaoli, Abel, os estrangeiros pegarem, por exemplo, o Cuiabá, como eu peguei, e mantê-lo na primeira divisão e levá-lo à Sul-Americana, ou quem sabe, já que eles são muito melhores do que nós, que eles levassem um Cuiabá, por exemplo, a ser campeão brasileiro. Então eu estou vendo um desprezo, um menosprezo total a nós, treinadores brasileiros, que é isso que eu sinto, né? Porque se me der tempo, todos os trabalhos que eu fiz a longo prazo foram muito bem feitos. América foi muito bem feito porque foi a longo prazo. Seleção brasileira, muito bem feito porque foi a longo prazo, mesmo eu sendo auxiliar. Figueirense, muito bem feito, foi a longo prazo. Kashima Antlers, próprio Vasco da Gama 2015, 2016, e alguns outros que não foi tão longo assim como o Cuiabá e o próprio Curitiba, mas foram trabalhos de sucesso. O que a gente quer é ter tempo para trabalhar, mas simplesmente aquilo que vem de fora realmente hoje é muito melhor do que nós, pelo menos na visão dos nossos dirigentes. Eu gostaria só de ir um pouquinho além. Eu fiz 4 anos de licença A e licença Pro. E nós temos, então, vários diretores executivos hoje que precisam fazer licença da CBF, precisam estudar. Mas os nossos presidentes, os nossos vice-presidentes, os nossos líderes, os nossos gestores lá acima desses diretores, eles são apaixonados pelo futebol, eles amam o clube, mas eles não sabem nada de bola. Muitos deles não sabem nada de bola. E são essas pessoas que estão tomando as decisões dos clubes. O Silvinho fez um grande trabalho, sim, porque antes de chegar às 4, e na realidade os 3 grandes nomes, o Juliano, Roger Guedes e Renato Augusto. Os 3. O time do Corinthians era um time bastante limitado. Esses 3, eu tomei 3 gols do Corinthians. 3 gols feitos por esses 3 jogadores, 3 reforços do Corinthians. E o Silvinho, se ele tivesse um tempo maior de desenvolver o trabalho dele, ele mesmo tendo sido auxiliar do Tite, tendo tido a primeira oportunidade no Lyon, se ele tivesse um tempo, assim como o Abel não tinha tido nenhum título. O primeiro título do Abel foi no Palmeiras. Então, quer dizer, se tivessem dado ao Silvinho o tempo necessário, mas não, eu vi essa entrevista do presidente do Corinthians falando que nós estamos meio ultrapassados. O que ele estudou, com todo respeito à torcida do Corinthians, à instituição Corinthians, mas o que o senhor Duílio entende em termos de gestão do futebol?
Ele se preparou, ele estudou na CBF, ele fez curso licença A, licença Pro, ele fez isso. Não. Então, acho que as coisas são invertidas. Com todo respeito ao Corinthians, como eu falei, mas assim, é difícil para nós treinadores ouvirmos isso. Eu me preparei, eu estudei, eu tenho 20 anos, foram 20 anos como jogador, 16 anos como treinador.